Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Turma, estou aqui gravando esse vídeo para poder estar respondendo a lista número 1 sobre o tema de tipos de dispersões, que foi esse conteúdo que a gente estudou na última aula, certo? A gente aprendeu que toda mistura é chamada de dispersão. E mistura é o quê? É quando você tem um recipiente com mais de duas substâncias, certo? Então, toda vez que você olha para algum recipiente fechado, seja ele como um copo, a sala de aula, né, o meio ambiente, como qualquer coisa, você observa ele como um sistema e vê que lá tem mais de uma substância, você está vendo uma mistura. E essas misturas, elas podem ser chamadas de dispersões, são classificadas em 3 tipos de dispersões, e uma maneira fácil de classificar os 3 tipos é por meio do tamanho das partículas dispersas, que é o quê? O componente menor quantidade. Certo? A gente vai ver o quê? Que soluções, pessoal, são aqueles tipos de dispersões que você tem partículas média menores do que 1 nanômetro. Lembrando que 1 nanômetro nada mais é do que pegar 1 metro e dividir ele em 1 milhão de pedaços. Então as partículas dispersas vão ser menores que isso ainda. A gente tem algumas características, como não visível ao olho nu, nem ao microscópio óptico, né? São, por exemplo, os átomos, moléculas ou íons, e um exemplo de mistura do tipo solução, água e sal. Dispersões coloidais, pessoal, elas já são o quê? As partículas são maiores um pouquinho, elas ficam entre 1 a 1000 nanômetros. Elas não são visíveis ao olho nu, mas você consegue ver essas partículas no microscópio. Você tem exemplos como moléculas, íons grandes, aglomerados de moléculas ou íons, certo? São exemplos dessas partículas em solução, né? Ou seja, dispersos em um meio. Esse meio pode ser um sólido, um líquido ou um gás. E a gente tem, por exemplo, a gelatina em água como um exemplo de coloide. E a suspensão são todo tipo de dispersão que tem partículas maiores do que 1000 nanômetros. Elas podem ser visíveis a olho nu, como por exemplo a poeira, né? Aglomerados de moléculas ou íons, podem ser classificados como as partículas dispersas, a exemplo aqui, areia e água. Com isso em mente, pessoal, a gente pode responder, né, a número 1, nossas questões, que a número 1 diz o seguinte: um dos cuidados básicos em relação à prevenção da gripe A, cujo vírus é conhecido como H1N1, consiste em fazer vacina. Entretanto, pessoal, também é fundamental lavar as mãos com frequência e usar o álcool em gel. Em relação a esse produto, pode-se afirmar que é o quê? Uma dispersão coloidal contendo etanol. Coloide, pessoal, ele sempre vai ter uma característica o quê? Nem sempre não, mas na maioria das vezes vai ter uma característica de uma substância que não é nem líquida, nem sólida, nem gasosa. Ela está sempre ali no meio termo, como por exemplo os géis, os cremes, as espumas, né? A gente vai estudar um pouco mais aprofundado sobre eles, mas quando a gente fala de gel, a gente está falando de coloide. Aí aqui a número 2 fala o seguinte: considere o quadro a seguir. A gente tem aqui a natureza da molécula, dispersão A, B e C. Aí pede para a gente classificar, o exemplo da coluna A, B e C refere-se a que tipo de dispersões: suspensão, coloide ou solução. Vamos lá, pessoal. A letra A aqui, a dispersão A, você fala o quê? Natureza, átomos, íons ou pequenas moléculas. Efeito da gravidade, não sedimenta. Uniformidade homogênea, separabilidade, não pode ser separada por filtração. Ou seja, a gente está falando de um exemplo de solução. Então, A é igual a uma solução, certo? A letra B, pessoal, são macromoléculas ou grupos de moléculas, certo? Efeito da gravidade, eles não sedimentam, não tão homogêneos, uniformidade, né? Ou seja, o disperso no dispersante não é tão homogêneo e pode ser separado apenas por membrana específica, ou seja, ultrafiltros. Então, a letra B refere-se a um coloide, certo? E a letra C só pode ser o que então? Uma suspensão, certo? Né? Se a gente olhar aqui as características, você vai ver o quê? Que são partículas visíveis a olho nu, é uma característica da suspensão. Sedimenta, né? Você pega, por exemplo, a água com areia, você vai ver que mesmo depois você mistura, depois de misturado, depois de um tempo ela sedimenta. É uma caracterizada como uma dispersão heterogênea e pode ser separada por papel filtro, certo? Então está respondido aqui, certo? Letra A, solução, B, coloide, C, suspensão. Beleza? E a número 3 fala o seguinte: o leite magnésio é uma dispersão de hidróxido de magnésio em água. Nessa dispersão, o disperso, que é o que a substância em menor quantidade, se apresenta com partículas menores que 1 nanômetro. Se é menor que 1 nanômetro, só pode ser o que, pessoal? A gente observa aqui, ó, menor que 1 nanômetro só pode ser uma solução.
Então, esse tipo de dispersão aqui só pode ser uma solução, ok? Tá aí a resposta da número 3. Qualquer dúvida é só me procurar.